Olá, estou passando aqui para dar um recado especial para você que está prestando o 39º Exame de Ordem para falar um pouquinho dos próximos passos. No dia 7/12, FGV e OAB publicaram a anulação de 3 questões, uma questão de direitos humanos, uma questão de direito empresarial e uma questão de processo penal. Publicaram também a lista de aprovados e publicaram o resultado individual por candidato. Então você consegue acessar a área reservada da FGV e ver se está aprovado ou reprovado e quantas questões estão corretas. Nessa publicação também, a partir dela, é possível você acessar a sua folha de respostas. Então presta bem atenção que eu vou dar algumas dicas importantes. Se você viu seu nome na lista, está com 40 ou mais acertos, bora para a segunda fase. Tá? Embora esse conjunto de publicações chame-se resultado preliminar, é porque a partir de agora cabe um recurso só para corrigir erro material, mas não vai mais alterar questões. Então estabilizou o gabarito. Não tem mais mudança com relação a mérito de questões. E você pode se preparar com tranquilidade, tá? Se você já começou a se preparar, confiou na nossa fala, confiou no nosso projeto, e aí deu o nome na lista, parabéns, continua a sua preparação, já teve até simulado, né, para quem está estudando conosco aí, já fez até prova simulada, ou seja, bastante coisa já aconteceu. Para quem viu o nome na lista ontem e quer começar a se preparar, não precisa se desesperar. Meu curso lançou agora um planner especial de 45 dias para a segunda fase do 39º exame. Então você começa a se preparar agora com o mesmo conteúdo e começa do começo, tá bom? Então vai começar já a sua preparação com o mesmo conteúdo. Tem um tempo aí para você fazer esses ajustes na sua rota de preparação e consegue fazer tudo que os outros candidatos também fariam. Lógico que vai precisar acelerar um pouquinho aí, mas vai conseguir fazer, então começa já o seu curso, seu plano de 45 dias para a segunda fase. Agora, se eventualmente você olhou as questões anuladas, viu que elas até serviam para você, mas na hora de ver o resultado não está batendo, então tá lá que você tem 39 ou 38, mas quando você faz a contagem dá 40, 41, aí sim, aí é caso de recurso por erro material. Professor, como é que eu confiro esse recurso por erro material? Primeira coisa é você baixar lá na área reservada a sua folha de respostas, o seu gabarito, aquela que você fez, o gabaritinho que você pintou as letrinhas lá. Pega aquela sua folha de respostas, pega o gabarito já com as alterações e faz a contagem. Se o seu gabarito, se a sua contagem der mais de 40, e o resultado que está aparecendo para você na sua análise individual, né, ou seu nome não está na lista, o resultado dá menos de 40, né, e seu nome não aparece na lista como aprovado, aí é caso de recurso por erro material de contagem, ok? Não cabe mais recurso para discutir mérito de questões. Ah, professor, eu tinha uma questão de ética que eu queria recorrer, uma questão de ética. Não cabe mais. A OAB e a FGV disseram que só essas 3 questões serão anuladas, porque o gabarito agora estabiliza por força do que determina o edital. Então não tem mais alteração de mérito nas questões. O que cabe agora é, se eventualmente o sistema contou errado a sua pontuação, você pode recorrer pedindo a recontagem. Por isso, recurso por erro material para a recontagem. O prazo desse recurso começa meio-dia do dia 8/12 e termina meio-dia do dia 10/12, horário de Brasília. Então o sistema vai abrir meio-dia, você vai entrar lá no sistema eletrônico de recursos da OAB, do mesmo jeito que foi na primeira fase, faz seu login, entra lá e você vai recorrer para pedir a recontagem. No nosso blog vai ter um artigo te explicando como faz esse recurso e até um texto sugerido para você entender como funciona. Lógico que você vai adaptar esse texto às suas necessidades aí, né, à sua realidade, ok? Então toma cuidado, não pode se identificar de maneira nenhuma no texto do recurso, pode colocar seu nome, CPF, qualquer dado que te identifique, porque isso pode anular o seu recurso. Só tem efeito esse recurso se você recorrer. Diferente do recurso de primeira fase, que tinha efeito erga omnes, ou seja, anulou para um, anula para todos, esse não. Esse é um recurso que tem efeito aí individual, direcionado a quem recorrer, se for caso de recurso, né? Se você contar o gabarito e ver que de fato você acertou 39, não tem por que recorrer. Agora, pelo gabarito você acertou 40 e o sistema está te dizendo que você tem 39 ou 38, é caso de recurso, recorra. Esse recurso costuma dar resultado quando de fato há um erro para ser corrigido. Professor, é comum esse erro acontecer? É comum, sobretudo quando há anulações, é comum esse erro acontecer, tá? Então, já põe seu recurso para protocolar, vai sair um número de protocolo para você, e se o seu gabarito der mais de 40, começa a se preparar já. Por quê? Porque o resultado definitivo, e aí sim, o resultado com análise de recurso que a gente já teve, mais o recurso por erro de contagem, sai só no dia 20/12. É muito tempo.
Você não pode esperar tanto tempo assim. Então, se pelo seu gabarito, pela contagem das suas bolinhas, deu mais de 40, começa já a sua preparação para a segunda fase nesse curso dos 45 dias do Planner, tá? Se você for esperar o resultado definitivo do dia 20/12, você vai ficar só com um mês, aliás, menos de um mês, né? Para estudar é pouco, você vai ter que se apertar muito, não vai valer a pena. Então, contou no seu gabarito mais de 40 bolinhas depois da análise dos recursos, né? Tem sempre que fazer depois da análise dos recursos, ou seja, anulou as 3, você tem que considerar que as 3 estão corretas para você, tá? Fez essa continha, deu mais de 40, já começa a se preparar. Professor, eu fiz essa continha, mas não deu mais de 40. Deu 38, deu 37, deu 39. Com os recursos eu cheguei em 39. Posso ter esperança de que vai anular mais alguma? Não. Papo reto? Não. Não pode ter esperança de que vai anular mais alguma, porque pela regra do edital, a publicação do resultado preliminar estabiliza. Não vai poder mais mexer em mérito de questão. Então, se você tem 39, 38, 37 depois das anulações, não vai dar para você essa prova. Já começa a se preparar para o 40º exame. Papo reto, para não criar expectativa falsa, tá? E se preparar para o 40º exame, eu estou dizendo que é já. Não vai deixar para estudar na véspera da prova, não vai deixar para estudar só em janeiro, senão você entra num ciclo chamado ciclo vicioso da pré-prova. O que é isso? O candidato estuda só uma revisão na pré-prova e fica por 38, 39. Aí ele estuda só revisão, 38, 39. E aí começa a colecionar frustrações, começa a ficar triste, começa a achar que não vai dar para ele nunca, então começa já a se preparar. No dia 11 nós temos um curso de primeira fase iniciando, um intensivo de primeira fase na metodologia do meu curso. Saber, praticar, revisar. A gente vai estudar teoria, junto com questões, junto com elementos de revisão. Essa metodologia tem aprovado muita gente, muitos candidatos que não estavam conseguindo aprovação, estavam fazendo outros cursos preparatórios, estavam estudando de uma maneira errada, não entendiam qual o seu perfil de estudos, e aqui conosco conseguiram entender seu perfil de estudos, fizeram nossos exercícios da rota, participaram das atividades, fizeram simulados e conseguiram a aprovação no exame de ordem. Você vai ser o próximo. Começa já a sua preparação para o 40º exame, pode contar conosco, os nossos embaixadores têm descontos especiais, ou manda no nosso Instagram mesmo, a gente te passa um cupom, a gente quer te ajudar a realizar esse sonho de passar na prova da OAB, na primeira e na segunda fase. Nosso compromisso é até depois do fim, ou seja, nós vamos com você até depois que você pegar a sua carteira da OAB, porque aí começa uma nova jornada, a jornada de advocacia. Combinados? Nós não vamos deixar você parar, nós não vamos deixar você desistir. No exame de ordem só não passa quem desiste, e se é um sonho seu, se está no seu propósito, nós estamos aqui para te ajudar a passar nessa prova. Sucesso! Se tiver alguma dúvida, conte conosco, dá uma visitada no nosso blog que está lá também, tá? Um abraço!